Fala galera, beleza? André Okazaki aqui com mais um vídeo da série Criando Códigos Testáveis, uma série onde eu divido com vocês algumas situações, alguns problemas que eu pego no meu dia a dia, na vida real mesmo, no meu trabalho, de código que não é muito testável, que às vezes precisa de muita alteração, que eu fico quebrando a cabeça ali para resolver, e eu divido com vocês também a solução, não é só o problema, né? O que eu fiz para corrigir esse problema? Como que eu corrigi? Que técnica que eu apliquei? O que você pode fazer? Quais ideias você pode ter? Lembrando que esse quadro ele é interativo. Então, se você estiver passando por uma situação parecida, onde você não consegue testar, que você tem muita dúvida, você acha que não tem como testar esse código, manda ele para mim. Vou deixar as instruções aí na descrição do vídeo. Você manda assim que eu puder, eu faço uma análise e divido aqui as minhas opiniões, a solução possível, o código que eu acho que poderia resolver. E o tema de hoje são classes com muitos campos, aquelas classes gigantescas, principalmente de negócio, de domínio, seja lá como você chama aí a sua camada de negócio, que tem vários campos, subcampos, tem vários tipos diferentes e às vezes a gente precisa fazer o preenchimento dessa classe, precisa construir essa classe e a gente tenta preencher ela de vários jeitos diferentes e muitas vezes esses jeitos deixam o seu sistema intestável. Vamos ver aqui que tenho certeza que você vai se identificar e que você vai lembrar de algum exemplo aí na sua empresa que você já teve que mexer. Para começar então, como que esse conhecimento te ajuda? O que eu vou trazer aqui hoje e que você, depois que desligar esse vídeo, vai poder aplicar no seu trabalho também? A primeira coisa, você vai aprender a lidar com um problema que é muito comum. É muito comum ver esse tipo de coisa nas empresas. Classes gigantescas, dezenas, às vezes centenas de campos. Muitas vezes o sistema ele gira em torno de um domínio só, de um aggregate só, um agregado só, né? E aí ele é uma árvore gigante com campos, subcampos. É muito comum e, infelizmente, muitos devs não enxergam que isso é um problema. Existem boas práticas que falam que é melhor que você crie objetos pequenos, porque se você cria com muito campo começa a ficar difícil, mas muitos devs não veem isso como um problema de fato. E principalmente, acho que o que gera mais caos dentro das empresas, dentro dos sistemas, é que, como os devs não veem que isso é um problema, eles acabam copiando e colando um monte de coisa sem pensar direito, sem ver que aquilo podia ser melhor, que dava para fazer de um outro jeito. Principalmente isso acontece, pelo menos na minha opinião, porque a maioria dos devs não testa. Se você fizesse teste num código desse, você em vários momentos vai perceber que é um problema. Pô, como é que eu vou fazer para testar uma classe gigantesca dessa? Será que tá certo eu ter que preencher essa classe toda vez? E tem campo que eu tenho que preencher aqui que eu não uso. Você fica com aquela sensação de que tudo que você está fazendo está errado, parece que não está muito certo, e muitas vezes você fica com a sensação de que não dá para testar. Você fica olhando para aquilo e fala, pô, mas se eu tiver que testar um campo, eu vou ter que testar um monte de coisa aqui. Será que eu tenho que fazer isso? Será que tudo bem eu fazer desse jeito? E eu espero que depois que você assista esse vídeo, se você está passando por uma situação parecida, que essa sensação que você tem suma, que você vai ver que é possível fazer várias coisas. Eu vou dar aqui uma das soluções, né? Mas tem várias coisas que você pode fazer para melhorar isso daí. E se você é do time que não sabe que isso é um problema, eu vou te apresentar o código aqui e você vai ver como que isso é um problema e por que é um problema também. Vamos ver o código, que eu acho que fica mais fácil do que eu ficar falando, né? A classe que eu estou falando é essa classe pedido aqui, ó. Eu tenho aqui uma classe preencher pedido command handler, né? Uma classe de fluxo, que não deveria fazer regras de negócio, não deveria executar regras de negócio. Uma classe de fluxo é aquela que chama as suas classes de negócio, né? Ela faz uma orquestração, chama a classe de negócio, chama a classe da infraestrutura, né? Banco de dados, às vezes chama um serviço externo para fazer ali o fluxo de um processo, geralmente, né? Representa um use case, se você usa Clean Architecture aí, mas representa um caso de uso ou um fluxo de negócio, um processo de negócio dentro do seu sistema aí. Nesse caso aqui é preencher pedido, então eu vou pegar um pedido que vem de fora do meu sistema e vou preencher dentro da minha classe pedido. A classe pedido em questão é essa aqui, ó, que ela tem vários campos,
né? O número, a data de criação, data da última atualização, status, valores, né? Valor total, valor de AF, valor dos juros, valor líquido, código de cupom, valor de cupom, observações de entrega, e ele é uma composição também, um pattern também, né? Um composite. Ele tem aqui um cliente, que é uma subclasse, né? E o cliente ele tem seus próprios campos. Então tem aqui o número do CPF, nome, data de nascimento. E dentro do cliente ainda tem uma lista de endereços. Né? E cada endereço ainda tem aqui, tipo logrador, nome, CEP. Enfim, é uma classe, uma situação bem comum, né? Ter classes gigantes. Essa aqui é um exemplo, não é exatamente igual à classe que eu uso lá no meu trabalho, mas tenho certeza que você já viu um código muito parecido com esse. Então vamos lá. Por que, que isso é um problema? Por que, que eu ter uma classe dessa é um grande problema? É, Na programação, quando você estuda orientação a objetos, a orientação a objetos ela sempre te recomenda que você faça coisas pequenas, que você tenha objetos pequenos, classes pequenas, métodos pequenos, e aí a composição de coisas pequenas vai criando coisas grandes. Né? Você vai juntando pequenas classes, vai conectando essas classes e elas vão se transformando em uma coisa grande que é a sua aplicação. Essa é a recomendação geral da OOP. Só que às vezes não dá para evitar ter uma classe com muitos campos. Às vezes acontece de você ter classes gigantes, como era o meu caso lá. O problema da classe ser muito grande é que geralmente quando você tem uma classe de domínio, uma classe de negócio que tem vários campos, essa classe ela acaba indo para o banco de dados. Então, se eu tenho aqui o pedido que tem um cliente, tem valores, tem um número, tem um status, tal, status talvez não, né? Mas a maioria desses campos eles vão vir da sua tela. Então, o seu sistema ele vai ter um back-end, vai ter um front-end. E aí lá no seu front-end, o cara vai preencher o código do cupom, ele vai pôr os endereços, o endereço dele aqui, o CPF, o nome, ele vai preencher tudo para você. E aí, esse objeto ele vem já montado do seu front-end. Você simplesmente pega esse JSON, ou sei lá o que você usa para transportar, e converte, faz um parse para esse cara da sua classe de negócio aqui. Geralmente é assim. E se eu tiver que preencher isso aqui a partir do banco, eu simplesmente chamo o Dapper, eu chamo o Entity Framework, ou sei lá, se você estiver usando o Mongo, você vai usar o driver do Mongo ali, ele vai fazer esse mapeamento para você. Então, o objeto do domínio está dentro da sua aplicação, é a sua aplicação que fabrica, a aplicação mesmo que dá manutenção nela, né, que faz o I/O dentro do banco. Só que em várias situações não é exatamente assim que funciona. Muitas vezes, como foi o meu caso lá, esses dados eles vêm de fora. É uma integração. Então eu recebo isso aqui de um parceiro. De repente o seu sistema aqui, ele não tem front-end, ele só tem uma API. E essa API é chamada por um sistema de parceiro seu. Né? E ele te manda, às vezes num contrato que você não tem controle exatamente sobre o que ele manda. Ele te manda um dado meio atravessado, por exemplo, aqui a data às vezes precisa ser string, mas para você tem que ser datetime, e você precisa fazer uma conversão. Então tem uma série de coisas que você precisa fazer. Às vezes não é exatamente de um parceiro, às vezes você não é o sistema de pedido, você é o sistema que recupera o pedido para fazer um outro trabalho. Então você precisa preencher o pedido ainda assim. Só que de fora, de um outro sistema. Então você vai lá na base, vai em uma outra base. Às vezes você precisa fazer uma conversão, né? Você pega esse pedido em um outro sistema, sei lá, um sistema de emissão de entregas, sei lá. E aí você tem que recuperar de lá, e lá o dado não é exatamente como a origem aqui do pedido. Então, no nosso dia a dia, a vida real ela não é o ideal. Ela não é o cenário bonito que a gente vê nos cursos, que a gente vê nos vídeos do YouTube. E, de novo, não estou criticando os cursos nem os vídeos do YouTube. É que a gente não consegue trazer exatamente as mesmas situações que a gente passa lá. Aqui eu estou trazendo o conceito, estou trazendo a experiência que eu passei e estou dividindo com vocês, mas eu não consigo trazer o código exatamente como ele está lá, a situação exatamente como ela está lá. Até porque se eu for explicar aqui como funciona lá, eu vou ficar um dia inteiro aqui para te explicar.
Então, a gente precisa resumir as coisas, né? Precisa diminuir o tamanho das coisas para caber dentro de um vídeo aí. Os meus vídeos já não são os menores do mundo, né? Então a gente precisa fazer alterações e às vezes precisa fazer simplificações também, né? Então o que eu quero que você entenda é que às vezes as coisas não saem exatamente como você acha que elas deveriam. Às vezes na vida real você vai pegar umas buchas aí e infelizmente você vai ter que lidar e não dá para sair alterando tudo que você quer, né? Como você gostaria. Às vezes você precisa lidar com o problema como ele está agora. Esse era o meu caso, né? Eu tinha um sistema desse tipo aqui e ele fazia um fluxo muito parecido com este aqui, ó. Ele preenchia a classe pedido baseado num request. Então aqui eu tenho um outro request aqui, onde, por exemplo, data de criação é um string. Os valores são string também, vem formatado em português do Brasil. Então ele garante o formato mandando para você como string. Tem várias outras coisas aqui, né? O número do CEP é um string também, porque ele vem formatado. Então na minha situação lá eu tinha que fazer várias conversões. E foi esse exemplo que eu trouxe aqui para vocês. Aqui ainda tem uma coisa muito comum também que a gente vê nas empresas, né? Regras dentro dos fluxos de negócio. Então, fluxo de negócio é uma coisa, regra de negócio é outra. Quando a gente precisa preencher um objeto de fora, né? Uma classe com dados de fora, é muito comum que a gente misture as coisas, né? Que a gente faça o fluxo aplicar regras. Nesse caso aqui, é uma regra de negócio, né? Eu estou fazendo uma conversão. E tá cheio de if aqui no código, né? If status A, if status Z, e aí o status eu preciso fazer uma conversão porque o status dentro do meu sistema é numérico, mas lá fora ele é uma string, uma sigla, né? Então tem que fazer uma conversão. Para valores, mesma coisa, eu tenho que fazer um double parse aqui, ó, e aí estou passando culturinfo em inglês para fazer a conversão para double, tenho que trocar aqui as vírgulas por ponto, porque eu sei que vai vir vírgula, uma série de coisinhas. Tem uma outra coisa aqui, um cálculo, tem o valor do desconto do cupom. Aqui na nossa aplicação a gente grava o valor do desconto, só que o meu parceiro lá ele não manda esse valor pronto. Ele manda o percentual de desconto que ele aplicou. Então eu preciso refazer a conta aqui para saber quanto é o valor do desconto, né? Eu somo os valores. E aí eu vejo aqui se bate. Eu não posso nem usar o valor total, porque eu não sei se de repente bate o valor total com o valor da soma. É uma série de regras. São regras aleatórias que eu coloquei aqui no exemplo, mas é muito comum a gente juntar isso, né? Na hora de preencher a sua classe grande, você vai se perdendo no assunto, né? Esse é talvez, se não o maior problema aqui dessa questão de classes muito grandes, né? A gente vai se perdendo no assunto. Eu preciso preencher uma classe gigante. E você vai digitando código, você vem aqui, pega o número, preenche aqui. O status, o status ele é uma sigla, mas eu preciso dele numérico. Deixa eu fazer o depara aqui. E aí você vem aqui e já coloca o depara no meio do seu código. E você vai fazendo, porque é assim que a gente faz. A gente está processando o nosso pensamento, a nossa linha de raciocínio, e só vai botando ela no papel. Só que depois que está funcionando, você sai debugando aqui e vê que está tudo mil maravilhas, né? Aqui mesmo, endereço, depois ele preenche o cliente. Então, a gente vai fazendo, a gente vai vomitando código sem pensar direito. E como eu disse, o pessoal pega esse código aqui e fala assim, ele preencheu esse objeto desse jeito, o outro que eu recebo eu vou fazer igual também. Eu vou pegar aqui, já fez desse jeito aqui, cria um outro fluxo e tá beleza. Mas como eu disse, o grande problema não é você fazer isso funcionar, porque funciona. E a maioria das empresas tem isso e funciona também, a operação está rodando. O problema é quando você vai fazer teste. O seu teste, quando você tem classes grandes e precisa testar o preenchimento dessas classes aí, o teste ele fica muito complexo. As coisas elas começam a se misturar. Então, a primeira dificuldade que todo mundo tem, quando pega um objeto gigantesco e precisa fazer um teste nele, é uma pergunta que eu recebo muito. Mas e quando eu tenho um objeto grande, eu tenho que fazer vários asserts nele. Como é que eu faço? Porque todo mundo fala que é ruim você ter vários asserts para o mesmo teste, né? Um teste só deveria ter um assert. Ou pelo menos é isso que a boa prática prega. Quando você chega na empresa, tá desse jeito aqui, ó. Um cara cria aqui preencher pedido, command handler com muitos assets, né? Cria aqui uma classe para fazer esse teste. E ele cria um teste aqui, ó, deveria preencher pedido. Ele invoca aqui, ó, preenche um command gigantesco.
e chama o handler. Aqui tem uma coisa que precisa ficar clara, né? Quando a gente está fazendo o teste de um fluxo de preenchimento, o que passa na sua cabeça que a gente precisa testar? Muita gente imagina que você não deve ficar testando o getSetter. Então, isso aqui é uma coisa que eu não testo. Não é uma linha de pensamento errada. Pô, o getSet funciona, não preciso ficar testando se getSet funciona. Ele só está atribuindo um valor, por que eu preciso testar? Na maioria das vezes isso é verdade. O grande problema aqui é que aqui a gente não está fazendo só um preenchimento, a gente não está fazendo só atribuição. No caso do número do pedido, sim, eu estou fazendo uma atribuição simples porque o tipo é o mesmo. Aqui é int e aqui é int. Agora, a data não é. A data está passando por um datetime.parse. Então eu estou chamando um método, que é um método do framework.net. Eu não preciso testar se o parse funciona ou se ele não funciona. Alguém que já fez o datetime lá, ele garante que está funcionando. Só que eu preciso ver se essa conversão funciona com esse parâmetro. Será que eu tenho que validar? Será que eu não tenho que validar? Então, tem alguns poréns aqui, né? A mesma coisa com double parse. Eu garanto que é vírgula. Tá, beleza, você garante que é vírgula. Mas assim, será que esse código funciona com a vírgula? Mesmo isso você precisa testar, porque aqui nesse caso, eu só estou chamando de datetime parse. Nesse caso aqui, não, estou dando um replace para depois dar um parse. Então, assim, será que esse replace aqui ele funciona direito com esse culturinfo? Ou será que... Isso precisa ser testado. Então, todo esse código... E aqui, a gente ainda tem um outro agravante que são as regras. A mistura das regras. Né? Essas regras, elas também precisam passar por um teste. Então, a primeira coisa que a gente faz aqui, o primeiro reflexo, né, quando você vai testar, é fazer um teste com um assert gigantesco desse aqui. Ó. Por quê? Porque aqui eu estou fazendo o teste. Ó. Se eu pegar aqui, passar o número 1 no pedido, eu tenho que preencher ele com 1. E até aqui, tá beleza, um teste bem simples. Agora, a data de criação. Eu preciso passar ela nesse parâmetro aqui. Ó. Se eu passar com esse parâmetro, ele vai converter para datetime e vai fazer tudo certo. A data de atualização, eu sei que ele preenche automaticamente aqui. Está preenchendo igual a data de criação. Então, beleza, eu também posso fazer esse teste aqui. E aí tem várias outras coisas que vão ter que passar pelo seu teste. Né? Por exemplo, o parse dos valores. Então, se eu passar aqui 300,11, será que ele vai mandar 300.11 aqui como double? Será que se eu mandar sem o zero aqui, né, num formato decimal, só que sem o zero no final, ele vai converter certo? Com o zero, sem ponto decimal também, será que vai funcionar? Então, você acaba tendo que testar várias outras coisas aqui nesse mesmo teste. Seu teste está fazendo vários asserts. E eles não são exatamente inúteis, eles estão testando. Por exemplo, percentual de desconto do cupom, ó, 10%. Ele também tem uma conversão lá. E ainda ele preenche o valor de desconto do cupom. Será que eu preciso testar também o valor do desconto do cupom? Vamos ver aqui, ó, 10%. Ó. Valor do desconto do cupom dá R$25 aqui, né? Então, se a gente somar esses três aqui, ó, vai dar 250. Então, ele está testando para ver se veio 10%. Ele está testando já a regra calculada lá. Então, como você tem um preenchimento muito grande, um fluxo muito grande, né? Um objeto grande, um fluxo de preenchimento grande, você acaba tendo que fazer vários testes ao mesmo tempo. Que é uma situação extremamente comum. Eu pego isso aqui direto. Você precisa seguir à risca a regra do um teste, um assert. Quando for possível, sim. Só que, como eu disse, na vida real, nem sempre você consegue fazer o ideal. Então, às vezes, você vai ter que fazer mais de um assert por teste. E não tem um grande problema se você faz 2, 3 testes. Se você está fazendo 5, 8, 10 testes, aí talvez já seja uma questão de você começar a pensar. Então, a recomendação ela existe para criar um limite. A gente precisa limitar as coisas, né? Assim como o Solid fala que a arquitetura fala também, né? Que a gente é um jogo de limites e responsabilidades. As boas práticas de programação, elas servem para criar um limite. Olha, esse limite aqui você não deve ultrapassar. Às vezes você pode,
Talvez sim, talvez não. Mas você sabe onde está o limite. Ah, o limite é 1. Se tem mais de 1 é ruim? É ruim. Mais 1, 2, 3, talvez não seja tão ruim. Agora, talvez 10 já não seja muito legal, né? Se a gente falar que o limite é 5, você vai achar que 15 é legal também. Então, a boa prática é um limitador. É para você se colocar num lugar onde você sabe que aquilo é o ideal e que às vezes, cara, não dá para seguir realmente com o ideal. Então, não é uma regra que você nunca vai poder quebrar, mas você também não pode fazer um teste desse aqui que tem 20 asserts, né? Do 39 ao 59. 20 asserts é muito assert. E aí vai quebrar. Existe um porquê de ter só um assert no teste, né? Que é porque às vezes o seu teste quebra aqui e você não sabe se esse assert passou ou não. Então, tem uma série de motivos aí. Mas de qualquer jeito, 20 asserts realmente não é gerenciável, não é uma coisa muito positiva. Um outro problema que costuma acontecer quando você tem um preenchimento muito grande é ter testes com muitos setups e muitas combinações. Uma opção a você gerar um teste gigantesco desses com muitos asserts é você quebrar os seus testes, esse teste gigantesco em testes menores, e aí você faz asserts por partes. Então, se eu tenho um objeto gigante e eu tenho que preencher ele com várias informações diferentes, você pode fazer vários testes testando partes individuais daquele preenchimento. Então, eu não preciso criar isso aqui. Eu posso quebrar. Como, por exemplo, eu já deixei montado aqui, ó. Deveria preencher pedido com número e datas. Então, eu vou checar aqui só as datas de criação, última atualização e o número, que são os 3 primeiros preenchimentos aqui, coisas mais elementares. Você pode fazer esse teste desse jeito, mas olha só que interessante. Aqui, ó, dentro desse primeiro teste, você já está vendo que eu estou testando esses 2 campos aqui, né, que na verdade vão resultar nesses 3. Só que eu tive que preencher todos esses outros campos aqui, ó. Eu já deixei uma anotação aqui para você entender. Se eu rodar esses testes agora, eu vou rodar os 3 já, deixar eles executados aqui. Eu já tinha executado, vou executar de novo. Ó, teste passou. Se você ver esse teste aqui, ó, ele já tá check aqui porque ele rodou, né? O Visual Studio ajuda muito com isso. Se eu comentar essa linha aqui do valor total zerado, veja que eu não estou fazendo o assert do valor total zero aqui, ó, mas eu tive que preencher. Se eu comentar e mandar rodar de novo, olha o que acontece. Seu teste quebra. E olha o erro que deu aqui, ó. Não sei se vai dar para você enxergar aqui, que minha cara deve estar na frente aí. Object Reference Not Set. Se a gente for lá para o ponto do erro, foi na linha do valor total. Porque aqui dentro do valor total ele está dando um replace. Como essa string está nula, ele dá um erro. Então eu sou obrigado a preencher esse valor. Se eu colocar branco lá, também vai dar erro. Porque ele vai passar pelo replace, só que ele vai dar erro no parse, porque o parse vai falar que o formato do número não é válido, né? Não pode ser branco. Ele tem que ser 0, pelo menos, para poder fazer a conversão. Então esse campo aqui ele precisa ser preenchido. Se você não preencher, ele vai dar erro no seu código. A mesma coisa aqui, ó. Se eu fizer só o preenchimento dos valores, então eu ainda sou obrigado a preencher, por exemplo, a data de criação, o percentual, a data de nascimento do cliente, o número do CEP. Porque todos esses campos aqui eles vão dar erro se eu não preencher. Só que eles não são objeto do meu teste. Ou seja, eu estou carregando o setup do meu código, né, o setup do meu teste, para poder executar o teste parcial. Então, ou eu executo um teste gigantesco, ou eu fico sobrecarregando o meu teste aqui com setups desnecessários. Porque meu método é grande demais, ele faz coisas demais. Só que quando você tem um objeto grande, isso parece comum, né? Porque, pô, mas tudo bem, ele faz coisa demais, mas, cara, eu preciso que ele faça coisa demais. O objeto é grande demais. E aí você fica ali, pô, será que tá certo? Será que não tá certo? Onde que tá errado isso? E a gente fica perdido. Por isso que eu digo que é um erro muito comum e que você só pega quando você testa, né? O teste deixa isso muito claro. Pô, por que eu tenho que preencher isso se eu não estou testando esses campos? Será que tá certo? E aí você fica com a sensação de que seu teste está errado. Você fica com a sensação de que não dá para testar essa classe porque ela está fazendo coisas demais.
Esse que é o grande problema. E, como eu disse, é tão comum isso de ver que a gente nem acha esquisito. Né? Tô cansado de ver isso aqui, tenho certeza que isso já aconteceu com você também. O outro problema que eu comentei sobre muitas combinações, quando isso acontece, veja aqui que eu estou fazendo um teste aqui, ó, do status, vamos procurar aqui, ó, status 1. Porque ele está passando o status do pedido siga A. Só que aqui no meu código eu tenho três ifs, né? Eu tenho um if, um else if e um else. Ou seja, em teoria eu deveria testar as outras situações do status. E aí, ou eu repito esse teste aqui, ó, todos esses assets, e troco aqui o status, né, mudando esse branch method. Eu vou ter que criar um outro teste para fazer isso, né, uma outra combinação. Ou eu faço esse mesmo teste, esse mesmo esquema aqui de quebrar o teste só para o status, só que eu vou ser obrigado a sobrecarregar meu setup também, né? Vou ter que montar um setup gigante para testar um campo. Porque todos esses campos aqui, ó, se eu não preencher, vai dar erro quando executar o teste. Então, esse é o grande problema. A gente começa a entrar num loop aqui, né? Pô, será que é certo fazer teste com muito assert? Ou será que está errado eu preencher um campo? Será que está errado também eu criar um objeto tão grande desse jeito, né? O que a gente faz? E aí, como que a gente resolve essa questão? Como eu disse, é uma situação que eu passei no meu trabalho e que o desenvolvedor original, o método já estava criado, né? Esse método já existia. Era uma situação muito parecida com essa, com várias regras, e um objeto gigantesco que tinha que ser preenchido. Só que no meu caso, esse código já existia. Eu não estava criando esse cara, né? Ele já estava em produção, inclusive. E aí, quando eu fui fazer um teste, porque eu tive que fazer uma alteração razoável aqui nesse método, quando eu fui fazer o teste, eu não consegui testar. Lá estava intestável de fato, né? Não tinha como fazer o teste. Então eu tive que fazer um refactor. No momento do refactoring eu percebi que isso seria um problema, né? Pô, mas como é que eu vou fazer para testar? E eu caí nessa situação de fazer um teste gigante com um monte de assert. Só que no meu caso, como eu falei, eram dezenas de campos, não eram 20, né? Eram bem mais do que 20. E aí como que eu resolvi? Aí, nesses casos, a gente tem que voltar para o básico. Como eu sempre digo, né? Se você dominar o básico, você sai na frente de 70% dos devs do mercado. A maioria não domina o básico. E não é à toa, porque dominar o básico é extremamente difícil. Eu também não domino o básico. Talvez seja muito difícil você encontrar alguém que domine de fato. O que a gente faz é lembrar que o básico é o poder. E aí, quando você lembra disso, você volta e estuda. Foi o que eu fiz. Então, eu voltei, dei uma estudada de novo para pensar em como que eu poderia resolver. E eu voltei para um conceito muito importante da orientação a objeto, que é a separação de preocupações, né? Ou do inglês SOC, né? Separation of Concerns. Separar as coisas. Seu código não pode fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. O problema fundamental aqui é esse. Classes gigantes às vezes são inevitáveis, não tem como evitar. E não é um grande problema. Se você puder fazer classes menores, é melhor. Mas às vezes não tem como. Então, o errado aqui não é o tamanho da sua classe. O errado é a forma como a gente escolheu preencher essa classe. Eu não posso criar um método desse aqui, ó, com 200 linhas aqui. O método original que eu estava mexendo tinha muito mais do que 60 linhas, né? Tinha ali beirando suas 2.000 linhas. Não dá para fazer um teste desse tipo num código gigantesco, 200, 500, 1.000 linhas. Não tem como. Ou melhor, tem como. Só que você vai cair em um desses dois problemas. Ou você cria asserts gigantes, ou você cria setups gigantes. Né? Não tem o que fazer. Uma das duas situações. Então, o problema fundamental aqui é dividir. Seu código não pode fazer coisas demais. Lembra lá, princípio de responsabilidade única, o S do Solid, um dos conceitos mais importantes da orientação a objeto. A sua classe, o seu módulo, o seu método, ele só pode mudar por um motivo específico. Se ele muda por mais de um motivo, está errado. E você vai ter problema. Não é à toa que enumeraram esse cara aí. Não foi o Uncle Bob que inventou esse princípio, né? Ele só reuniu ele num acrônimo, mas é o S do Solid, é um dos mais importantes. Não à toa ele é o primeiro. Sua classe, seu método, ele só pode mudar por um motivo. Se tem mais de um motivo, alguma coisa está errada.
Então, primeira coisa, separação de preocupações, separation of concerns. Separa as coisas. Primeira coisa que eu fiz então, eu separei a construção das regras. Construir a classe, preencher a classe, né? Preencher o objeto é diferente de executar regras. Isso é uma coisa que precisa ficar muito clara. Esse tipo de situação aqui, ó, não pode acontecer, porque vai te confundir. No momento que você está construindo o objeto, você tem que construir o objeto. Quando você vai aplicar a regra, você aplica a regra. São momentos diferentes. Então, deixa isso muito claro. Muitas vezes a gente mistura as coisas. A gente acha que é porque é fluxo, é um if. Ah, mas isso aqui não é uma regra de negócio. Não importa. A sua classe de fluxo, ela não deve ter if com atribuição. Ó. If faz isso, atribui para aquilo. Isso é regra de negócio. Você está comparando coisas. A classe de fluxo, ela tem que perguntar coisas. Ela pergunta para o pedido qual é o status, ela pergunta para o request qual é o status, sei lá. Ela pergunta para alguém, mas ela mesma, ela não deve fazer essa regra. Você precisa separar as coisas. Quando você separa a regra do fluxo, as coisas elas ficam mais claras. Porque começa a pipocar as coisas na sua cara. Ah, então beleza, na hora de preencher, eu não preciso mais me preocupar. O grande reflexo disso é o teste. A cardinalidade do seu teste ela baixa. Porque você deixa de fazer teste de fluxo, né, deixa de testar uma regra de negócio dentro do fluxo. Então, um dos exemplos aqui é o cálculo do percentual aqui. Ó. A primeira coisa que eu fiz no nosso exemplo aqui, ó, eu movi esse cálculo para a classe pedido. Eu movi também a definição do status, tá vendo? Então, é o mesmo if. Você não precisa se matar de elaborar e pensar em como as coisas podem ser. Você vai fazendo refactoring aos poucos. Né? Então, não tenta fazer perfeito desde o começo. Aliás, isso é importante. Anota isso, é uma dica importante. Não adianta você se preocupar em querer fazer a melhor modelagem do mundo toda hora. Não vai dar certo. Também faz parte do conceito de separação de preocupações. Né? No momento do refactoring, você tem que se preocupar em fazer as coisas funcionarem. Depois você remodela. Então você refatora, testa e depois remodela. Então movimentar as coisas de lugar gera um impacto no seu sistema. Você não tem certeza se as coisas vão funcionar direito. Então você precisa cortar esse risco. Podem ter zilhões de maneiras de fazer essa regra aqui. De repente não é nem na classe pedido que eu tenho que fazer. De repente é em outro lugar. Mas eu preciso separar. Eu estou no momento de refactor. Então eu preciso fazer a separação só da regra do fluxo. Uma coisa é a regra, outra coisa é o fluxo. Eu só vou trocar as coisas de lugar. Então não mistura os momentos. Né? Sua cabeça funciona melhor se você separar em etapas. Não precisa ter pressa. Então, se você quiser modelar a melhor classe do mundo desde o começo, você vai começar a cavar um buraco que depois você não vai conseguir sair mais. Faz uma coisa de cada vez. Primeiro você altera, depois você testa, aí você roda o teste, vê se está tudo funcionando e vai alterando. Eu não vou fazer esse passo a passo aqui, porque senão a gente vai ficar aqui até amanhã e a gente não chega no final do vídeo. O objetivo aqui é outro, é só para dividir a solução com você. Então, primeira coisa é separar preocupações. Né? Aqui, definir o valor do desconto do cupom. Ó, eu mando o valor do percentual e ele seta o valor do desconto do cupom aqui. Ó. Então, a própria classe de negócio ela já faz esse cálculo para você. Estou tirando essas regras do fluxo. E aí eu não preciso testar elas aqui. Eu posso fazer um teste específico para elas. Minha classe de fluxo simplesmente chama. E não importa qual que é o resultado que ela vai gerar. Mesmo que tenha um acoplamento. Porque aqui, nesse caso, o acoplamento vai existir. Mas ele já está separado, eu sei que o teste vai rolar lá. Então, não preciso fazer esse teste de novo. Segunda coisa. Separa os campos em grupos diferentes. Então, se o objeto é muito grande, vai separando eles em partes menores. E aí, por consequência, o teste se separa junto. É mais ou menos o que a gente fez aqui. Ó. Então, a gente foi separando o nosso teste em grupos pequenos. Primeiro, número de datas. Depois, pedido com valores. E você faz um teste individual. Agora, essa separação ela gerou um problema aqui que sobrecarregou os setups. Então, o que a gente faz
para não sobrecarregar os setups. No meu caso, a solução que eu encontrei foi usar o padrão Builder. Então, o que é um Builder? Builder é uma classe que constrói uma outra classe. Nesse caso aqui, a gente está delegando a construção da classe para uma segunda classe. Foi o que eu criei aqui. Ó. Então, eu criei aqui, por exemplo, o pedido Builder. E aí aqui o pedido Builder ele tem aqui um campo novo pedido. Ele tem alguns métodos aqui no construtor, a gente instancia um novo pedido. Né? Você pode também usar a notação nova.net aqui, né? New pedido aqui, ele vai fazer a mesma coisa, o mesmo efeito. Ele tem um método build para te entregar a instância do pedido, né? Então veja que ele é private, então você não consegue acessar esse pedido do lado de fora e não consegue setar ele também. Né? Toda a construção está a cargo do builder. E aí qual que é a função do builder? É expor métodos para que você faça o preenchimento dessa classe que você está criando. Nesse caso aqui, ó, eu criei um criar novo, que é um método que vai startar a classe. Ele, para começar, ele vai dar um reset no builder aqui, né? Porque o pedido é um campo interno. E aí ele vai fazer aqui, ó, criar novo, vai receber o número e vai fazer todo o trabalho para você. Eu já aproveitei nesse mesmo momento de criar o novo e comecei a agrupar informações. Então, lembra que a gente separa a classe em grupos. Eu separei num primeiro grupo aqui, ó, campos que eu posso setar quando eu estou criando um novo pedido. Eu já tenho essa informação aqui, né, esses dois aqui que são campos mais elementares, e eu já tenho aqui ó, as observações da entrega. Então eu só fiz juntar esses campos aqui por comodidade. Ele precisa ser assim? Não, depende da sua situação. Se de repente no seu contexto aí você precisa que fique mais campos juntos, menos campos. Se você quiser setar campo a campo também, você pode. Não é um grande problema não. Foi só por comodidade aqui que eu criei desse jeito. Então eu já dou um criar novo aqui que é para startar e já começar o processo de criação. Né? Então dei um reset aqui para reiniciar e preenchi os primeiros campos. Depois, eu fui separando também, como eu disse, agrupando os campos. Adicionar valores. Peguei todos os campos de valores, coloquei num método só. E aí ele já vai setar todos aqui de uma vez. Como eles estão todos aqui, eu já consigo reunir aqui, por exemplo, a instância do Culturinfo. Eu já posso passar a mesma instância aqui. Não preciso referenciar lá o System Globalization na minha classe de fluxo. Eu posso deixá-la só dentro do builder. Uma opção de design também, né? Vou encapsulando melhor as minhas coisas aqui. No meu caso aqui, ó, eu continuei usando o double parse. Eu simplesmente, lembro, refatorando por partes. Eu fiz um refactoring aqui e movi de um lugar para o outro. Depois, no futuro, você pode, inclusive, fazer essa conversão aqui. Eu posso reaproveitar esse código. Talvez um método de extensão da classe double, talvez um método private aqui dentro dessa classe, para eu não ter que repetir. Tem várias opções que você pode seguir aqui. Né? Aqui é só um exemplo, então não fiz isso agora, mas lembra sempre desse baby steps que ele é muito importante enquanto você está fazendo esse tipo de refactoring aí. Adicionar status, ó. O adicionar status ele ficou mais simples, porque eu não movi de cara o if lá, né? Lembra que a gente fez uma separação antes, que é trocar o fluxo, tirar as regras de dentro do fluxo. Então eu simplesmente chamo aqui definir status. E ele está aqui, ó. E aí o próprio definir status depois, como eu disse, pode ter suas regras, pode ter seus testes. E aí fica mais fácil para você usar. Adicionar cupom, a mesma coisa. Ele vai preencher aqui o código do cupom e vai invocar o definir valor desconto cupom. Aqui eu fiz uma separação também. Você pode mover esse parse para dentro da sua classe, ou, no meu caso, eu optei por manter a tipagem correta dentro da classe e fazer os parses do lado de fora. Então, o meu builder está perto da classe de fluxo. Ele é um auxiliar da classe de fluxo. Né? Ele não está dentro do domínio, porque o domínio só enxerga ele mesmo. Né? Então, fiz uma separação aqui. Aqui está tudo no mesmo projeto, não faz tanta diferença. Né? Mas lá no projeto original, lá, eu deixei ela perto da classe de fluxo, porque ele é um complemento.
e ele pode ser testado separadamente e tal, mas é um complemento do fluxo. A classe de negócio ela fica bem lá no centro lá, e não tem referências, não tem nada. São os tipos corretos, os mesmos tipos que vão para o banco ou o tipo que deveria ser, né? Lá não tem percentual de desconto com uma string, lá é double, né? Que é o caso aqui. Então ele recebe double e só faz a aplicação da regra. Então aqui eu também estou delimitando responsabilidades, né? Estou dando para o builder a responsabilidade de fazer os parses para mim, porque afinal ele é responsável por construir, né? E fazer parse aqui, pelo menos na minha visão, naquele momento, era de que o parse, a conversão do tipo, ela faz parte da construção do objeto. Não faz parte do domínio, não faz parte da regra de negócio. Então, é só uma separação aqui. Uma curiosidade aqui, para adicionar cliente. Você poderia colocar aqui os campos do cliente? Poderia. Só que aí o seu builder do pedido ele começa a ficar muito grande. Então, de novo, temos que dividir. Como que a gente faz a divisão? O builder do pedido ele recebe um cliente pronto. E aí eu tenho um outro builder aqui, que é o builder do cliente. Mesma dinâmica, com consultor, com reset, com build, e um criar novo. E ele já tem aqui, ele recebe aqui a data de nascimento. Nesse caso ele starta de novo, como estou criando novo, né? Ele starta zera a lista de endereços aqui. E aí o endereço segue a mesma dinâmica. Eu recebo o endereço, adiciono a lista, e aqui é a grande diferença, né? E aqui eu tenho um endereço builder que faz só o criar novo mesmo. Então eu vou remontando essa cadeia a partir de vários builders. Eu crio uma cadeia de builders, cada builder vai criar uma classe específica e aí eu vou encadeando esses builders. Essa é uma forma também de separar. Então o seu pedido builder aqui no meu caso, ele podia fazer tudo. Só que ele vai fazer coisas demais, né? Então a gente está falando aqui de um objeto que tem uma profundidade de 2 níveis, né? Tem o cliente e tem o endereço. Às vezes você tem 10 níveis de profundidade. Como é que você vai fazer para adicionar vários endereços? As coisas começam a ficar complexas. Então quanto mais você especializa, quanto mais você separa, mais simples ele fica. Isso aqui se reflete nos testes. Olha a diferença que a gente tem aqui nos testes, ó. Eu tenho aqui pedido builder, vou até descomentar esse cara aqui para você ver. Deveria criar novo pedido. Deixa eu descomentar esses testes aqui. E vou buildar aqui, Mas, olha só. Aqui, são os testes de negócio. Então, como eu falei, a classe de pedido, ela tem lá o definir status. E os testes do definir status agora estão na classe de negócio. Então, e tem testes específicos aqui, status em andamento, status entrega, status aberto. Já está tudo aqui. Quando eu tiver que fazer o teste do builder, eu não preciso testar isso de novo, né? O meu status já está sendo testado aqui. Então, é o que você vai ver aqui, Deveria criar novo pedido. Ele testa, olha que interessante, ele testa só o criar novo. Aqui, eu não mencionei, mas uma coisa muito interessante que, pelo menos eu achei interessante de fazer aqui, eu juntei com um outro pattern que a gente chama de Fluent Builder, ou melhor, Fluent API, né? Onde a gente consegue fazer... você provavelmente já viu isso aí em, por exemplo, um Fluent Asserts, Fluent Validations. Tem vários frameworks hoje que são fluentes. A API do Mongo, se não me engano, é fluente também. E ser fluente, esse padrão, né, de ser fluente, nada mais é do que o seu método devolveu a própria instância dessa classe. Você vê aqui que em cada método, adicionar valor, criar novo, eu devolvo o this, a própria instância. Né? Então ele devolve aqui pedido builder e ele se devolve. Né? Então você consegue continuar criando uma sintaxe fluida, vamos dizer assim, né? Que fica desse jeito aqui. Então new pedido builder, ponto criar novo, ponto build. E a coisa fica um pouco mais fácil, talvez mais legal de ler. Eu não sou um grande fã dessa abordagem, ela facilita em alguns momentos, por isso eu achei interessante usar, mas eu não gosto muito de encadear várias coisas. Vocês vão ver como fica aqui. Eu fiz só para manter a didática, mas eu não sou muito fã, não. Eu acho que às vezes atrapalha um pouco. Mas, de qualquer forma, é um padrão interessante que você pode usar. E o Fluent API, não Fluent API, API Fluent, sei lá, em português, em inglês você pode usar. E aí, nesse caso, então,
criar novo pedido, deveria criar novo pedido, né? Ele chama o criar novo, passando os parâmetros, dá um build. E aí, ó, eu não precisei preencher os valores, não precisei preencher os outros campos, estou testando só o que eu preenchi. Não tem mais nada. Então, o seu teste ele começa a ficar mais limpo. Separação lá dos valores, né, que a gente tinha feito no outro teste, mesma coisa aqui, ó, só precisou preencher os campos de valor. E aí eles vão sair aqui na sua classe, olha só. Então o seu teste ele começa a ficar mais correto, né? Ele começa a ficar com uma cara melhor. Não vou falar correto, que às vezes certo é certo para mim, não é certo para você. Mas veja como fica diferente. Aqui no nosso caso aqui, ó, nosso setup gigante aqui, ó. É esquisito. Agora não. Agora o seu setup é curtinho e ele tá só com aquilo que você está testando. O status, ó, mesma coisa. Deveria adicionar status ao pedido. Ó. Eu só quero saber se ele está adicionando status. Então, nesse caso, olha só que interessante. Eu estou fazendo um teste do builder. Eu quero saber se quando eu invocar adicionar status, ele vai preencher o campo de status. Eu não preciso testar de novo aqui se eu passar esse, ele vai preencher com 3, com 2 ou com 5, sei lá. Não preciso fazer esse teste aqui. Esse teste ele já acontece aqui. Então, isso ajuda a reduzir a cardinalidade dos seus testes. Separação de preocupações. Eu voltei aqui porque o nome do padrão é Fluent Interface. Eu falei Fluent API, eu acho. Fluent Interface, nome do padrão. É bom, às vezes, também lembrar o nome das coisas, porque quando você quiser pesquisar alguma coisa, fica mais fácil. Né? Ó, voltando aqui, ó, então, ó, adicionar cupom ao pedido. Mesma coisa com a regra do cupom. Eu não preciso, veja que aqui eu estou dando um acerte de 0, ó. Eu não preciso testar se o cálculo do valor do cupom fica certo. Porque esse teste aconteceu aqui, ó. Na verdade, ele não aconteceu porque eu não fiz. Mas ele aconteceria na classe pedido. Né? Não preciso testar ele aqui. Aqui eu estou testando construção. Eu quero saber se preencheu o valor do desconto cupom. É só isso. Então, de novo, separação de responsabilidades. Estou separando construção de regras. Estou separando construção do objeto. E veja que o último ponto que eu anotei lá, ele é um padrão muito útil para lidar com o legado. E foi essa uma das decisões, uma das coisas que mais me fez tomar essa decisão. Né? Lidar com o legado. Eu já tinha um código pronto que estava em produção. Eu não podia ficar mexendo na classe. Não podia ficar mexendo. Eu podia criar um outro fluxo, um fluxo alternativo. Mas eu não podia ficar mexendo nas regras que tinha lá. Então eu fui fazendo refactoring de movimentação, né, tirar de um lugar, colocar no outro, com um impacto menor. Depois que você tem o teste, que você entendeu, porque o teste vai te trazer isso, né, vai te trazer entendimento sobre o código, depois que você entendeu, fica tranquilo. Você está alterando lá e beleza, você sabe que aquilo vai funcionar. Mas é porque você entendeu o código. Quando você está começando o refactor, é difícil ficar mexendo assim, né? Então é um ótimo padrão para você usar com legado. Se você tem um sistema novo, você pode usar um builder, você pode usar um construtor, sei lá. Você pode fazer de outras formas também. Como eu disse, não é o único jeito de fazer certo. Tem vários jeitos. Só que esse cara aqui ele é especialmente bom para lidar com o legado. Olha como ele ficou no final aqui, ó. Só para você ver. Eu tinha buildado os testes aqui, ó. Vamos rodar todos os testes aqui para a gente ver. Os testes com builder. Olha como ficou o fluxo agora com o builder. Ele instancia o pedido builder e aí, ó, criar novo, adicionar status, adicionar valores, adicionar cupom. Depois, ó, criar novo endereço. E aí ele cria um cliente, criar novo, adicionar endereço. Para adicionar o endereço, lembra que ele recebe uma instância de endereço, não de endereço builder. Então eu vou adicionar ele aqui usando o build, porque o build vai me devolver o endereço que eu criei. E aí ele vai fazer a adição aqui, depois ele adiciona o cliente na mesma mecânica. Ele pega o pedido aqui, adicionar cliente, e ele dá um build no cliente. Veja que aqui, ó, ficou muito mais simples o seu código. Olha isso aqui, ó. Vamos comparar os dois códigos só para a gente ter uma ideia. Olha isso aqui, ó. É muito mais simples, né? Não tem nem comparação. E é por isso que o teste fica mais simples.
Porque agora você picotou o seu código de uma maneira sustentável, não é copiar e colar método com o extrair método aqui do Visual Studio, por exemplo. Não é isso. Né? É picotar o seu código com coesão, né? Mantendo a coesão, entendendo as coisas, entendendo onde deve ser posicionado, responsabilidade, separação, tudo direitinho aqui, como manda os livros que você já leu sobre o OP, todas as boas práticas. E aí a coisa fica melhor. Eu não gosto de usar a palavra elegante, porque parece que a gente quer fazer código de fraque, né? Não fica pensando em ser elegante, ser mais bonito. Não, eu não quero que o código seja mais bonito. Eu quero que ele seja mais fácil de entender e mais fácil de testar. Isso aqui é muito simples. Como eu falei, eu não gosto muito da interface Fluent por causa disso. Ó. Às vezes, se você coloca aqui um breakpoint, ó, dá para ter uma ideia, né? Ele gera uma linha só de código. Então, para você quebrou em várias linhas. Isso aqui não é por causa de debug, porque se for para debugar, você pode vir aqui dentro e colocar um breakpoint aqui. Não faz tanta diferença. A grande questão aqui é stack de erro. Se acontecer um erro, isso aqui vai ser a linha 12. E aí você não vai saber exatamente onde foi. É claro que, se for um erro dentro do método adicionar status, ele vai apitar como erro. E aí você não vai ter um grande problema aqui. Mas eu, particularmente, não gosto muito. Eu prefiro separar em várias linhas. Mas aí é uma questão de gosto. Você faz do jeito que você achar melhor. Eu acho, sim, que a interface Fluent é interessante para algumas coisas. Quando encadeia muito, eu acho que é mais ou menos. Nesse caso aqui, eu acho que é legal. Só tem 2 métodos, são bem curtinhos, é mais tranquilo. Então, mas eu usei porque eu acho que ele poderia ser útil em outras situações também e podia ajudar outros devs a entender melhor o código. Aí vai do seu gosto aí, você faz do jeito que você achar melhor. Ó, o teste rodou aqui, ó, tá vendo? Todos os testes que a gente fez aqui passaram. E aí, você pode sim fazer um teste separado para o seu client builder, para o seu não sei o quê. E pro final, só para a gente encerrar a parte do teste aqui, ó. Eu peguei o mesmo teste o assert gigantão lá, que é esse teste aqui, ó, deveria preencher pedido. Veja que ele tá check aqui porque o teste passou, né? Então todos esses asserts aqui passaram. Eu peguei esse mesmo teste e recriei ele aqui, ó, só que com o nosso builder, a nossa classe nova refatorada. Tá vendo? Mesmo código, só troquei o nome desse método da classe aqui, né? Os métodos têm o mesmo nome. Vamos só rodar esse teste aí para você ver, ó. Vou descomentar o teste class aqui. Ó, buildou. Vamos rodar os 2 testes aqui, ó. Teste com builder. Teste com muitos asserts. São os mesmos asserts, só que com construções diferentes. E aí ele continua funcionando. Então, fiz o mesmo refactoring, né? Uma versão júnior aqui do que eu fiz lá no trabalho, mas com a mesma dinâmica. Fui extraindo os métodos, fui diminuindo, separação de preocupações, separei as coisas, deixei código de um lado, regra do outro, fluxo de um lado, né, regra do outro. Depois eu separei a construção, né, do fluxo. Então, não, cada pedaço de código aqui da minha classe gigante eu separei em construtores diferentes e depois eu rodei os mesmos testes e os testes bateram. Então, é uma dinâmica de refactoring que é comum. Se você tem dúvida de como que você deve fazer refactoring ou não, é desse jeito que você faz. Primeiro você faz os testes, depois você refatora, e aí você pega os mesmos testes e continua executando. Eles têm que continuar passando. É simples assim. Não é tão simples assim também, né? Eu entendo que é uma longa jornada aí para você entender, para você ver. Você precisa praticar, você precisa testar, não tem muito o que fazer aqui, mas é desse jeito que a gente refatora e foi isso que eu fiz. Eu achei que o código ficou muito mais simples, ficou mais fácil de testar, principalmente, né? Possibilitou no meu caso, não é nem fácil ou difícil. No meu caso, como eu disse, o método ele não tinha 20 linhas aqui, não sei quantas linhas deu aqui, vamos ver, 50 linhas, mais ou menos. No meu caso tinha 2.000 linhas, né? Era muita linha de código, muito método private. Era aquele esquema de diminuir o tamanho do método picotando em métodos private. Esse eu já sei que é a receita da treta que não vai dar certo. Que você precisa melhorar, que precisa fazer de outro jeito para tornar testável.
né? Se você não quiser testar, beleza, você continua fazendo com debug aí que não tem problema. Mas se você quiser aplicar teste de unidade, você precisa passar alguma técnica lá, que foi isso que eu fiz nesse caso aqui, usando os builders. Então, para concluir, eu sei que já ficou longo aqui, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado, né? Mas espero que você tenha curtido também, porque para aguentar falando aqui por 1 hora não é moleza, não. Então, para concluir as nossas ideias, né? Eu sei que copiar as coisas é prático, mas não sai copiando a torta e a direita, não. Tenta entender antes as coisas, né? Pô, será que isso aqui tá bom? Será que eu devia fazer desse jeito? Será que isso deveria ser feito desse jeito? Se eu tiver que alterar, será que eu posso deixar do jeito que tá? Eu sei que é uma situação muito comum, é um problema muito comum. E que talvez para você nunca tenha sido um problema. Eu tenho certeza que você já copiou várias vezes um código muito parecido com esse. Eu também já fiz isso. E é realmente comum. Mas quanto mais você estuda, né, mais você vai enxergar problemas. Né? Quanto mais você testar, quanto mais você insistir em querer fazer teste, mais você vai perceber os problemas. Eu acho que esse é um ponto interessante. E aí, uma outra coisa interessante que eu queria reforçar de novo aqui com você, quanto mais você testar, mais os seus estudos, mais o seu fluxo de teste ali, né, ele vai te levar para o básico da programação. Ele vai te levar para design patterns. Pô, se existe um problema e o problema é comum, cara, com certeza tem um pattern que resolve. Só que para isso você precisa estar presente para essa parada. Né? Você precisa lembrar que ó, é o básico. O básico funciona. E quanto mais você testa, quanto mais você estuda, mais você vai voltar para o básico. E você vai perceber que você não faz o básico direito. Toda vez que eu pego um livro de novo para ler, que eu tô com dúvida ou que eu faço uma pesquisa na internet, eu lembro que eu tô fazendo alguma coisa errada. Eu fico olhando pro código e fico, caramba, mas acabei de fazer um negócio tudo trouxa, que tem que voltar e alterar depois. É super comum. A gente não tem essa. A gente tem a coisa de querer ver coisa nova, de querer. Mas a gente não aprende o básico direito, cara. A gente falha muito no básico. Então, volta pro básico. Estuda, pratica. Pratica muito. É muito importante que você pratique. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa um joinha. Se você gostou muito, assina o canal, porque isso ajuda a divulgar esse trabalho para mais pessoas. Se você tiver outras ideias de como você pode resolver esse problema de construção de objetos com muitos campos, deixa um comentário aí. Se você achou também que eu falei alguma bobagem, se tem alguma coisa que você acha que tem que corrigir, que eu falei bobagem, deixa um comentário aí também. É sempre bom trocar aquela ideia com vocês. E lembra que se você tiver uma situação parecida com essa, quiser dividir seu código comigo, quiser saber minha opinião, quiser que eu dê um pitaco aí no seu código, manda ele para mim, dá uma olhada aí na descrição do vídeo e você manda ele, eu faço essa análise assim que eu puder e eu gero mais conteúdo aqui para vocês no canal, beleza? Um grande abraço e até a próxima aula.